amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo e eu digo, Ramon, que esse programa atingiu a maioridade, porque essa é a 18ª edição. Olha só... 18. Completou 18 episódios, né? Então, agora sim. É porque esperar 18 anos é um pouco complicado, é difícil, né? Mas tá ótimo. 18 episódios. Tá ótimo. Tá ótimo, tá maravilhoso. A tendência é aumentar ainda mais. Daqui a pouco a gente chega na terceira idade e tá ótimo. A gente vai bater o recorde. Imagina quando a gente vai dar 243. Eu nunca vi um humano chegar a essa idade. Nem Matusalém. Na verdade, Matusalém chegou um pouco além, né? Além, né? Além, o Matusalém foi além do que todos esperavam. Mas fica aí a nossa iniciativa, né? Exato. E vamos quebrar recordes atrás de recordes, Léo. A gente vai quebrar todos os padrões existentes na história do podcast Paraíba. A gente vai quebrar os padrões. E vamos conversar hoje o que tem no programa de hoje, viu, Ramon? Conte aí pra nossa queridíssima audiência. Lógico que a gente não pode deixar de falar sobre a derrota dolorida do Belo para a equipe do Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Vamos discutir muito essa partida, né? Ver aí quais foram os erros que o Botafogo cometeu no jogo. Inclusive alguns erros bastante bobos, né? Que a gente vai precisar analisar e discutir isso daí, né? A gente vai também fazer um minutinho aqui de respiração profunda pra também não passar um pouquinho de raiva. Exato. Né? Mas a gente vai discutir essa partida do Botafogo e também a próxima, que vai ser muito complicada. Não, vai ser jogo difícil. A equipe do Paysandu vem crescendo cada vez mais na Série B. Série D, perdão. Série C. Caramba, aí tá peso também. Não acertar a série é foda. Mas tá vindo numa crescente muito boa na Série C, inclusive vindo de uma vitória importantíssima contra o Amazonas lá em Manaus. E aí, enfim, vai enfrentar um Paysandu muito diferente daquele que o Botafogo enfrentou na primeira fase. Inclusive que a partida foi uma partida bastante difícil pro Botafogo conseguir aquela vitória, né? Quase que perdeu o jogo pro Paysandu. Enfim... Vamos falar sobre essa expectativa também pro próximo jogo lá no Pará, que vai ser uma partida complicadíssima e importante pro Botafogo, se quiser ainda estar brigando pelo o acesso à Série B. E também vamos falar sobre seleção brasileira. Fernando Diniz fez a sua estreia aí, 2 jogos, 2 vitórias. A gente vai discutir muito sobre essas partidas. E também qual o futuro dessa seleção? Será que o Diniz iniciou o caminho certo? Como é que foi isso? A gente vai fazer uma análise profunda aqui sobre esse início de campanha, eu diria, de jornada de Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Mas também vamos falar de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, vamos ter o primeiro jogo aí das finais no próximo domingo, próximo final de semana. Inclusive, data curiosíssima para se acontecer uma final de Copa do Brasil. Eu não estou acostumado com isso. Minha cabeça, meu sistema psicológico tá bugado em ter jogo da Copa do Brasil no final de semana. Mas uma proposta boa, né, Léo? Até mesmo para que o pessoal possa acompanhar o jogo sem ter aquela preocupação de estar acordando cedo no outro dia para ir trabalhar. Gostei, dá uma importância maior também. Parece um evento, né? Quer queira, quer não, a Copa do Brasil realmente alcançou essa dimensão gigantesca no futebol brasileiro. Acho que também merece esse pouco de destaque. E é comum, inclusive, né, Léo? Nas outras ligas rumo afora, é comum as Copas Eles dão esse nacionais acontecerem no final de semana. Até mesmo ter a rodada interrompida para que a final possa acontecer. Lembrando que todos esses assuntos que a gente falou aqui, que a gente vai abordar no podcast, tá tudo aí na descrição, a minutagem certinha. Então, se você quiser acompanhar um desses assuntos, basta clicar aí na minutagem que você, direto pra lá, pra não perder nada. Lembrando que o nosso podcast está disponível não só no YouTube da Mais TV, youtube.com/maistv, mas também no nosso Spotify, Podcast Mais Fute, tem todas as edições lá. A gente está disponível também não só no Spotify e no YouTube, como também no Deezer, no Amazon, no Google, na Apple, onde você quiser, meu amigo. Qualquer plataforma que você imaginar, estamos lá. E se não estivermos lá, vamos chegar em breve. Exatamente. Desbravadores de plataformas aqui é o Mais Fute. Mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora começar. Vamos falar do nosso queridíssimo Belo, que deve ter deixado umas pessoas aí muito bravas, né? Pouca coisa, Léo. Tava uma partida até bastante equilibrada, né? A gente lembra que o Botafogo perdeu o jogo contra o Volta Redonda na fase inicial da Série C,
né? Foi numa partida também muito parecida. Eu achei muito parecida as duas partidas. Concordo, Léo. Porque o Botafogo, naquela partida primeira, também tentou algum jeito de vencer a partida, de tentar segurar o adversário. Nessa também foi a mesma coisa. Só que dessa vez eles tiveram mais azar, eu diria, porque os erros ali no segundo tempo foi o que complicou, foi o que matou, né? E não tem, eu acho assim, não tem muito o que falar, sabe? São erros que acontecem, mas nessa fase, se esses erros acontecerem com mais frequência, é caótico, né? Esse tipo de erro, a gente falava isso até nos nossos prognósticos para essa próxima fase, é que os erros que o Botafogo vinha cometendo na primeira fase, que inclusive tiraram pontos importantes do Belo, precisavam ser corrigidos nessa segunda fase, senão a equipe poderia acabar sofrendo bastante com esses pecados que a equipe vinha cometendo nos jogos. E, infelizmente, voltou a acontecer. Eu concordo plenamente, Léo, com a sua análise, né? O jogo muito parecido com o jogo da primeira fase da competição. A equipe do Volta Redonda, realmente, no Rio de Janeiro, é uma equipe muito difícil de ser batida, uma equipe muito complicada. Só que a gente via as totais capacidades do próprio, aí é peso. Acaba recebendo ligação durante o podcast, é complicado. Mas, enfim, falando sobre... Tá, a peste não desliga, não é? Falando sobre essa questão do jogo contra o Volta Redonda, o Botafogo cometeu os erros que a gente falou que não poderiam acontecer, né? Inclusive, o segundo gol é um jogo extremamente... Um gol, na verdade, extremamente, assim... Eu não consigo dizer nem que é de várzea, Léo. Eu estava até comentando com você, lá com o Rinaldo também, na UF. Abraço para Rinaldo Pedrosa. Grande, Rinaldo Pedrosa. Comanda podcast aí também. Também, grande. E um gol assim que parecia mais jogo de sub-7. Jogo de criança, que o caba chuta a bola pega não sei quem... E pá, aí sobra no pé não sei quem, é quando chuta, a bola desvia, mata o goleiro. Você estava querendo dizer do primeiro gol, né? Que, se eu não me engano... Não, isso, o primeiro gol. Acho que, se eu não me engano, foi o Luizinho, que primeiro que o zagueiro do Belo não conseguiu afastar, aí depois o Luizinho tentou afastar e a bola parou no pé do jogador do Volta Redonda. E aí surgiu o primeiro gol do Volta Redonda. E depois o segundo gol que o Belo sofreu foi assim num erro de saída de bola, o atacante aproveitou e ampliou o placar. A gente vê como são gols assim que são bestas, né? E aí deixa aquela sensação um pouco de raiva mesmo, sabe? Então, assim, é difícil a gente falar muito sobre isso, porque... parece que é falha humana, sabe? Não, então... Não é, por exemplo, o Belo foi superado ou o Belo fez algo de errado. Aconteceu e aí deu pra trás pro Belo. Né? O próprio Surian, quando ele foi fazer a análise dele da partida, a gente depois vai escutar, quando ele fala dos lances que aconteceram, ele fala que realmente foram fatalidades e tudo mais, e que a equipe conseguiu cumprir o que ele propôs. Então, realmente, assim, pelo que a gente assistiu, tinha muito da cara dos jogos do Botafogo fora de casa, né? Nos últimos jogos, um Botafogo que tem uma postura um pouco mais defensiva. Aposta mais na transição. Exato, aposta mais nesse jogo de contra-ataque. Inclusive, uma das especialidades justamente do próprio Vinícius, que é o auxiliar do Botafogo, é justamente essa transição ofensiva e contribui bastante com o jogo do Botafogo nesse sentido. E aí o Belo vinha proposto para isso e eu não assisti o jogo por completo, mas o pai da minha namorada, né, meu sogro, estava assistindo o jogo. E aí foi incrível como ele falou. Quando acabou o jogo, que ele chegou e falou, a equipe segurou o jogo todinho. Quando chegou na reta final, tomou os 2 gols. E a gente esqueceu de destacar que ainda fez um gol. Exato. Né, para você ver o quanto o Botafogo de fato conseguiu chegar ao ataque, só que ele não teve tanto sucesso, né? Mas essa é a questão que a gente falou. O Botafogo fez uma partida até que interessante em certo ponto, já fez partidas piores no campeonato, inclusive jogando em casa. Só que assim, esses erros a gente até pode relevar e até não vai criticar tanto, porque são erros que acontecem e que ninguém vai ficar colocando o jogador para Cristo, né? Mas se esses erros acontecem com frequência, o Botafogo não vai conseguir se classificar. O ponto em questão é aquela história, né? A frase, o velho ditado, né? Que o pessoal fala, quem perdoa é Deus. Realmente, erros como esses não podem acontecer nessa etapa, nessa altura do campeonato, porque acaba sendo fatal.
acaba sendo fatal e prejudica a equipe. Uma coisa que a gente escuta muito, inclusive assim, alguns treinadores de alto nível falando, é que em fases decisivas, em fases finais, às vezes não é nem a melhor equipe que ganha, mas a equipe que consegue reduzir a quantidade de erros. Eu acho que é muito disso também. Muito se fala isso, sabe aonde? Na NFL. Olha aí. Que onde as pessoas... Aí a gente tá em temporada de NFL, começou agora. Maravilhoso, inclusive. Na NFL, no futebol americano, a gente fala muito que a quantidade de turnovers, né? A perca da posse de bola... diz muito sobre a partida, né? Então, talvez no futebol a gente possa pensar nisso, que o quanto de erros podem ser fatais, né? Perfeito. Quem erra menos consegue mais, né? Vamos aproveitar que a gente tá falando desse jogo, vamos ouvir o Felipe Surian, vamos lá, que falou sobre a partida? Sabíamos da dificuldade do jogo. Volta Redonda é sempre forte, sua casa, mas ainda assim conseguimos fazer um jogo bom, taticamente, onde nós criamos várias oportunidades e infelizmente não conseguimos concluir de oportunidades feitas em gols. Isso foi nos deu um prejuízo, mas os jogadores cumpriram tudo aquilo que nós pedimos, tem o nosso respaldo, e agora é trabalhar durante a semana para fazer um jogo melhor e buscar a vitória contra o Paysandu. Exatamente, Felipe Surian. O jogo contra o Paysandu, cara... Vai ser um jogo difícil. Mas olha só, Ramon, eu tô muito, muito interessado nessa partida, porque vai ser a primeira vez que eu vou ver o Pipico entrar no Mangueirão. Olha... Essa é a primeira vez que eu encontro uma luta de espadas. E fica aí a curiosidade, né? Porque vai ser um encontro de gerações. Você não esperava por essa piada? Eu tava pronto. Tava pronto, não. Aí, realmente, você me pegou desprevenido lá ele. Realmente, essa daí... Duplo lá ele. Realmente, meu filho. Mangueirão com mais de 30 mil pessoas, cara. O Mangueirão vai estar lotado. Vai estar. O Mangueirão vai estar lotado. O Brasil foi lá no Mangueirão e passeou. Foi. Né? Ganhou de 5-1 da Bolívia. Que a gente vai falar já. E... Então assim, vai ser muito interessante ver o Botafogo cair num alçapão. Porque vai ser um alçapão muito grande. Porque mais de 30 mil pessoas no Mangueirão e numa partida que, assim, pode colocar o Paysandu, né? O Paysandu tá na liderança ou é o Volta Redonda? Rapaz, eu acho que tá dividido, né? Os dois têm 4 pontos, né? Porque eles venceram. O Volta Redonda tá liderando. Volta Redonda, né? Acho que, se eu não me engano, o jogo do Paysandu... Por gols marcados, tá? O Paysandu ganha por 1-0, se eu não me engano, do Amazonas, e o Volta Redonda ganhou 2-1. Então, por ter feito mais gols... Aí empataram por 1-1. Exato. Aí, então, o Paysandu vai estar jogando em casa com a chance de se tornar líder. Então, cara, vai ser muito difícil pro Botafogo. Isso. Né? E o Paysandu também é uma equipe que não perde em casa desde julho. Veio numa sequência muito boa. Essa arrancada do Paysandu que conseguiu se classificar foi fundamental e eles estão ainda tendo como diria, esse momento, sabe? Perfeito. Eles estão aproveitando ainda. Estão desfrutando e a gente pode observar, sabe o que, Léo? A diferença justamente de duas equipes, como o próprio Amazonas dentro da competição, que começou a competição muito bem e vem numa decrescente. Justamente o Amazonas vem diminuindo o ritmo de jogo e tudo mais. Começou muito a qualidade. forte, Exato. Depois diminuiu e depois tá sambando. Exato. Né? Então... Não à toa, já vem de 2 derrotas na competição e vai pro jogo da vida agora contra o Volta Redonda. E em contrapartida, a equipe do Botafogo sempre se manteve ali... Joga em casa. Exato. Sempre se manteve ali vamos dizer assim, num ponto muito equilibrado, né? O Botafogo teve seus momentos gloriosos e meio assombrados assim na competição. E aí vai pegar justamente um Paysandu que realmente vem num ritmo frenético, vem empolgado, vem no embalo.
E não à toa, a gente viu a atmosfera lá no Mangueirão, quando a seleção brasileira foi jogar contra a Bolívia, e vai ser algo muito parecido com isso. Eu acho que vai ser algo muito parecido, uma atmosfera realmente vai ser muito... estádio, né? É um estádio, bacana, olímpico, né? Um estádio que tem pista olímpica e tudo mais. E traz essa atmosfera muito forte. Eu acho que vai ser mais ou menos isso que o Botafogo vai encontrar por lá. Mas principalmente precisa do resultado. Exato, mas principalmente eu acho que o Botafogo tem condições de pelo menos voltar com empate. Eu acho que a equipe vai para tentar a vitória, mas eu vejo duas equipes muito equilibradas. Eu não vejo também um Paysandu com um nível técnico muito acima do Botafogo. Não. De forma nenhuma. O Botafogo também tem que saber se utilizar das suas armas. O Botafogo trouxe reforços, esses reforços também precisam ser explorados ao longo agora da competição e precisam entrar em campo a partir de agora. Esses caras que chegaram agora têm que mostrar para que veio. Eu acho que... Eu acho que o Botafogo já deu, por exemplo, muita chance para o Matheus Anderson, deu muita chance para o Bismarck, sabe? Então eu acho acho que tem que dar uma mudança. O Hasley não entrou muito bem no jogo? Entrou muito bem, eu acho que... Pode voltar com o Hasley, pode pensar também, acho que talvez seja um pouco mais complicado, mas você pode pensar numa formação que tem o Wesley Matos, Netinho e Hasley. Pode ser, é uma opção. Já que a equipe vai, muito provavelmente, com essa proposta de transição ofensiva, explorar talvez 3 jogadores ali, que quer não, são volantes, mas você tendo 2 volantes que saem muito bem, que é o Netinho e o próprio Hasley, eu acho que isso pode valorizar, inclusive, esse meio de campo do Botafogo, e aí buscar, talvez, pontas de velocidade, para justamente esses jogadores, quando pegarem essa bola, tenham essas opções de acesso, para que esses jogadores puxem um contra-ataque em velocidade. E, claro, tem um cara de referência também para estar brigando na área e estar disputando bolas para ajudar nisso daí. E assim, já que o Botafogo perdeu pro Volta Redonda, é importante sair com, no mínimo, um empate. Um empate. Uma derrota seria, assim, eu diria, até quase trágico pro Botafogo, porque, obviamente, tem 2 jogos em casa na sequência, mas mesmo assim, 2 jogos contra adversários muito difíceis. E são adversários difíceis que vão vir, pode ter certeza... Talvez com uma vantagem. Não, de certa forma vão vir pra cá jogando no erro do Botafogo. Muito provavelmente vão vir pra cá jogando no erro do Botafogo. Trazendo o pior dos cenários, que é o Botafogo ter essas 2 derrotas pro Volta Redonda e pro Paysandu fora de casa... Gente, o Paysandu vem jogar pelo empate. Não vem jogar pela vitória não aqui, não. Exatamente. O Volta Redonda não vem jogar pela vitória não, vem jogar pelo empate. Então, vão vir com proposta defensiva. E aí, quando você pega uma equipe que já vem com uma proposta defensiva, para você conseguir quebrar, né, o sistema defensivo é muito mais difícil. É muito mais complicado. E aí, vai ter que ter capacidade, vai ter recurso, vai ter que ter variação tática, vai ter que ter jogador... batendo a responsa no peito, tentando decidir numa jogada individual, e aí torna o trabalho ainda mais difícil. Conseguindo esse empate, você vai para um jogo contra o Paysandu já no primeiro momento, com o Paysandu querendo buscar um resultado, aqui no Almeidão, na partida de volta, e o Botafogo querendo também um resultado. Então você dá mais abertura e mais possibilidades para esse tipo de jogo. Agora, lutar realmente para tentar trazer pelo menos um ponto, até mesmo pensando na classificação. O Botafogo precisa dessas 3 vitórias em casa e pelo menos um pontinho aí fora de casa na matemática das coisas para tentar conseguir essa classificação. A gente fala de ganhar esse pontinho e ganhar os próximos em casa. Exato. Contando com o dever de casa do Belo. Exatamente. Né? E esses 2 jogos em casa vão ser fundamentais até mesmo pro Botafogo ir pra última rodada muito mais tranquilo. Com certeza. Então, e assim, dependendo da combinação, até já classificado. Pois é. Então, a gente tem que torcer muito aí pro Botafogo. Vai ser uma partida muito complicada. E novamente, não é bom deixar essa classificação para ser decidida fora de casa. O Botafogo não tem um bom histórico de decisões fora de casa. Todas as vezes que o Botafogo teve alguma possibilidade de subir para a Série B, ele decidiu fora de casa, ele deixou para decidir fora de casa e deu no que deu nas últimas vezes, né? Inclusive, uma eliminação trágica, não vou lembrar agora se foi pro Mirassol, se foi pro Ituano. O Botafogo, nos últimos minutos, tomou um gol de fora da área. A partida 2018? foi pros pênaltis. Acho que foi talvez antes. A partida foi pros pênaltis, aí o Botafogo foi eliminado da competição. Mas, enfim, foi para um time de São Paulo. Eu me recordo que foi para um time de São Paulo. Me lembro que foi traumático. Esse jogo foi transmitido. Bens a Deus. Vamos torcer aí pro Botafogo. Duelo complicado. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos embora. Seleção
Seleção brasileira, Fernando Diniz aparecendo aí no pedaço. Será que essa seleção tá diferente, Ramon? O que você achou desses dois jogos? Então, pra mim um saldo positivo da seleção. Acho que é uma seleção que vem com uma proposta de jogo bastante ofensiva, mostrou isso nas duas partidas, posse de bola altas, nada muito também diferente do que o Tite vinha apresentando, né? O Brasil também com o Tite tinha números de posse de bola bastante elevados, só que pelo menos assim, eu vi uma movimentação maior nesse campo de ataque da seleção que me traz bons olhos. Claro, é um início de trabalho, tem muita coisa para ser ajustada, a gente viu isso pela partida de ontem. Acho que a partida de ontem ficou evidente que o primeiro jogo foi um baile. Foi um baile, foi um cartão de visitas do que vai ser a seleção brasileira, mas o segundo jogo já foi vamos dizer assim, que a realidade bateu, sim, né? perfeito. Que beleza, temos um grande projeto pela frente, mas que vai precisar de grandes ajustes, de grandes adaptações para poder chegar à excelência desse futebol. Olha, assim, falando sobre essas duas partidas, eu acho interessante, assim, ver como o estilo do Fernando Diniz realmente está sendo implementado. Assim, eu vou ser bem honesto, eu acho um pouco confuso o estilo de jogo dele, porque ele não é um treinador, né? Muitos gringos falam do Fernando Diniz, olhando o Fernando Diniz como um cara realmente muito diferenciado, porque o Fernando Diniz ele tem algo diferente que muitos treinadores do futebol europeu se propõem, que é o futebol de posição. Não só o europeu, mas, por exemplo, o Palmeiras joga muito nesse futebol de posição, né? Os jogadores ficam posicionados e tentam criar novas oportunidades a partir da posição onde eles estão, se movimentando e tudo mais. O Fernando Diniz, não. O Fernando Diniz ele tem um estilo de jogo que eu até diria caótico, que é o seguinte: os jogadores gostam muito de se aglutinar, de se aproximar. Então, isso necessariamente faz com que eles saiam de suas posições. E pro Fernando Diniz, isso não tem problema. Eles podem sair. A gente viu diversas vezes nessa última partida contra o Peru. Por exemplo, o Rodrigo estava jogando de ponta esquerda, caindo pelo meio e chegando até ao lado direito. O Neymar indo jogando da esquerda, jogando da esquerda ali no meio esquerdo. Transitando entre os lados, né? Exatamente. Às vezes recuava, jogava quase como um zagueiro central, às vezes para poder sair ali também O Rafinha ia muito pra grande área, mas também jogava muito na ponta. Então, o Fernando Diniz tem esse fator que, assim, particularmente, eu entendo, eu acho legal, mas, por exemplo, se eu fosse um treinador, eu não ia gostar muito não, porque é muita confusão, assim. Mas, obviamente, eu não sou treinador, né? Então, minha opinião aqui se torna só irrelevante, só tô apenas pontuando. Mas a questão do Fernando Diniz é que ele tem esse estilo de jogo bastante específico e eu gosto muito de ver ele colocando em prática, sabe? A gente não tá querendo... por exemplo, a seleção brasileira não quer que ele se molde, se adapte. Ele quer o Fernando Diniz como o Fernando Diniz. Isso é muito interessante. E é isso que a gente quer mesmo. A gente não quer um novo treinador que se remodele. A gente quer o Fernando Diniz trabalhando do estilo Fernando Diniz. Perfeito. Gritando, ali na área técnica, tendo esse jogo muito ofensivo. Mas tem algumas concessões também. Não, com certeza. Se você me permite já começar algumas delas, para mim, algumas correções precisam ser feitas já no que diz respeito o que eu pelo menos vi ali na movimentação da equipe. Eu acho que primeiro ponto, acho que começando pelo Richarlison, acho que a gente não pode deixar de falar. Claro, porque penso de início do jogo, o Richarlison ele cumpre bem a função, mas eu acho que é também você entender a fase do atleta. Eu acho que tem jogadores que podem fazer a mesma coisa que o Fernando Diniz pensa para um camisa 9, e que estão num momento melhor que o Richarlison. O Richarlison até ontem, depois da partida, confessou que vai procurar um psicólogo, que não está bem da cabeça, que está precisando, né, ajustar alguns pontos. E eu acho isso importante, a atitude do atleta. Mas não tirando isso, eu acho que o Richarlison ele trouxe um sentimento, um despertar
de que a seleção agora vai ter um camisa 9, né? Aquele início de Copa do Mundo. Sim, Inclusive, despertou isso. Acho que conquistou também bastante o carisma da população. Não, ele é muito carismático. E também o cara meteu 2 gols no primeiro jogo na Copa do Mundo. Então, sendo o golaço da Copa. Então, aí, citando até o meu querido professor União, tive a oportunidade de estar conversando com ele uma vez na entrevista, aí ele falou que assim, eu sendo um cabo assim, eu botava Richarlison no Procon. Por causa que ele propaganda enganosa. Fez 2 gols, bicicleta, todo mundo achava que ia despegar. Só enganação, ele dizendo. Só enganação. Vou meter aquele cara no Procon, rapaz. Propaganda falsa, não sei o quê. Mas não pegando assim o todo, mas realmente, de certa forma, criou uma expectativa e acabou que o torcedor não engatou nessa onda, principalmente por conta dos últimos desempenhos que o Richarlison teve com a camisa da seleção brasileira e pelo seu clube, o Tottenham. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que precisa-se haver algumas correções nas laterais. Tudo bem, acho que o Renan Lodi, no saldo das 2 partidas, ele fez um razoável jogo, estilo de jogo. O Danilo, visivelmente o Danilo não vou dizer que não está confortável, porque ele se esforçou bastante para poder cumprir aquilo que o Fernando Diniz pensa, mas nitidamente ele não está acostumado a fazer esse tipo de função, a chegar tão no ataque, tanto por causa da adaptação que o Danilo fez nos últimos anos. O Danilo, no Santos, era um lateral bastante ofensivo, só que com o passar dos anos na Europa, né, o que ele fez com a experiência, até mesmo hoje na Juve, como ele jogou no Real Madrid, no Manchester City e muitos anos na Juventus. E na Juventus ele se tornou quase que um terceiro zagueiro, né? Assim, ele tá jogando como zagueiro, né? Até como zagueiro, já teve partidas como zagueiro mesmo. Bagunçou tudo, Leonardo. Aí é foda, né? Se você me permite, Ramon... Pode falar, Léo. Essa questão aí, você entrou na questão do Danilo, é o que eu acho fundamental no que eu quero do Diniz agora. Eu vejo essa convocação do Diniz, eu aproveito e tudo mais, eu achei interessante a convocação, os nomes de, por exemplo, do Wanderson, do Caio Henrique, para tentar mudar. Só para falar, até o Wanderson eu acho interessante, porque o Brasil tá com essa dificuldade de encontrar laterais direitos e é preciso a gente testar, porque o futuro é logo ali, né? Sim. Então... Eu gostei do Rafael Veiga, eu gostei do Bruno Guimarães, do Joelinton. Eu gostei também, por exemplo, do Rafinha. Eu acho que o Rafinha não está desempenhando o melhor futebol no Barcelona, mas eu acho que ele tem muito a propor ainda. É um garoto jovem. O Richarlison, por mais que o Richarlison não esteja vivendo uma grande fase, fez uma boa Copa do Mundo. É um jogador aí que também pode fazer várias funções. Eu achei interessante, mas a questão principal do Diniz é o seguinte: ele tem um estilo de jogo muito específico. Ou seja, você não pode utilizar os mesmos jogadores que eram do Tite. Porque o Tite tinha uma outra proposta. Então, vamos pegando essa questão dos laterais, que eu acho que é o mais fácil de se analisar. Os laterais do Tite não costumavam se lançarem ao ataque. Principalmente porque, por exemplo, você tem um Danilo, né? Talvez, por exemplo, o Renan Lodi, quando jogava com o Tite, ele avançava um pouco mais. Mas quem jogava mais era o Alexandro, que também tem uma característica um pouco mais defensiva, até mesmo por jogar na Juventus, né? Exato. Junto com o Danilo. O Alexandre também se lançava um pouco, mas não era com tanta frequência. E o Danilo ficava mais fechado como um zagueiro também. Era uma opção do Tite, sabe? E também o Tite se utilizava a partir do que ele tinha em mãos. E o que ele tinha em mãos também? Pontas muito fortes. Você tem o Vinícius Júnior, você tem o Gabriel Martinelli. Aí, uma época, você tinha o Antony, você tinha o Rafinha. São pontas que podem jogar aberto, que podem afunilar para o ataque. Mas também são pontas que jogam muito abertos. Por exemplo, o Antony, um exemplo, é um jogador que não chegava tanto para finalizar na área. Ele tinha uma característica muito mais construtiva de jogadas, de criação de jogadas. Então, eu acho que o Fernando Diniz precisa acertar não só na sua colocação, assim, na sua convocação de jogadores, mas ele também precisa encaixar quais são as melhores peças. Perfeito. Porque é o seguinte, você pode jogar, por exemplo, com o Renan Lodi jogando mais enfiado e o Vinícius Júnior cortando para o meio. Só que se você for fazer isso, o Neymar também joga naquela posição. Então, o Neymar ali também já não combina. E aí você tem que fazer algumas concessões. O que no Tite, por exemplo, funcionava porque às vezes o Vinícius Júnior era extremamente aberto. E aí o Neymar tinha mais espaço ali na faixa central da esquerda.
Então, eu acho que tem que pensar nessas adaptações. E eu também, assim, na questão do centroavante, a seleção brasileira ela precisa encontrar um centroavante finalizador. Sabe? O Richarlison não é esse centroavante finalizador. Ele é um jogador que gera jogo, é um jogador que consegue jogar em velocidade. Inclusive, eu acho o Richarlison melhor como um ponta do que como um centroavante. E o Gabriel Jesus é outro caso. Ele não é um finalizador. Ele é um jogador que gera jogo. Você pode ver que você pode ver que a melhor temporada do Gabriel Jesus, ele não fez mais do que 10 gols. Ele pode ter feito assim 14, 15. Mas ele não é um centroavante de marcar 20 e poucos gols, de 30 e poucos gols. Ele é um centroavante que gera jogo, que gera espaço. Algo que no Tite condizia tanto que era o Neymar que jogava de falso 9. Perfeito. Então, a questão principal, eu acho, da seleção é você encontrar nomes que encaixam ao que o Fernando Diniz tem a propor. Porque, justamente, a característica do Fernando Diniz é de um treinador com várias especificidades dentro da sua tática. Então, quando você tem um treinador muito específico, que tem as suas características minuciosas, você precisa de jogadores que cumpram essa função. Entendeu? Perfeito. Falando um pouco, inclusive, do que se pôde ver ontem na partida, reforçando isso que você falou, eu acho que algumas coisas também precisam ser ajustadas, até porque eu também senti a falta, muitas vezes, do Brasil, até mesmo ali de um controle de jogo. Muitas vezes o Brasil pareceu muito afobado, não sei se para sair logo o gol, enfim. Tanto que as jogadas que o Brasil trabalhou mais a bola foram as jogadas que saíram os gols, porém os gols estavam impedidos, né? Mas analisando assim, você até pode comentar melhor sobre a questão do Casemiro, né? Que você comentou ontem comigo pelo WhatsApp e tal. Mas concordando com você, eu acho que as peças elas precisam ser melhor selecionadas, até mesmo para o que pensa o Fernando Diniz. Eu olhando para o Fluminense, eu vejo o Samuel Xavier, por exemplo, fazendo a função do lateral direito, inclusive agora fazendo bastante gols e gols importantes para o Fluminense, mas eu vejo o Samuel Xavier com uma característica para aquilo que pensa o Fernando Diniz, até mesmo com essa característica ofensiva, coisa que o Danilo não tem. Eu acho que vai ser talvez uma das grandes missões do próprio Diniz pensar nisso. Como ele vai conseguir fazer isso? Porque ele gosta de utilizar realmente o lateral. Ele não é tanto, por exemplo, como o Guardiola se adaptou agora mais recentemente nessa passagem dele pelo City, de ter o lateral, apesar de ter o lateral, mas muitas vezes preferir por jogar com 3 zagueiros e explorando mais o ponta aberto, né? E o lateral pelo meio. E o lateral pelo meio. Como foi o caso do Zinchenko, como foi o caso do Cancelo. Exato. E aí, por exemplo, naquele lado direito com o Walker, ele, apesar dele fazer a função, né, muitas vezes, de chegar no ataque, mas o Walker ele é muito mais importante no esquema tático do próprio Guardiola, defensivamente falando, né? Na recomposição defensiva, até porque é um jogador de muita explosão e força. Então ajuda muito nessas questões. Mas o Guardiola fez essa adaptação. Eu não sei se o Diniz ele vai querer fazer isso, até porque não está dentro do roteiro dele, pelo menos nos últimos trabalhos que ele fez, de abrir mão desses laterais ofensivos. E eu acho que o Caio Henrique ele poderia ter sido testado nesse segundo jogo, no lugar do Renan Lodi. Eu acho que o Caio Henrique vai ser um cara que vai poder entregar muito para essa seleção. Eu vejo alguns desempenhos assim que me deixam um pouco receosos, né? Por exemplo, você vai poder falar mais do desempenho do Casemiro. Eu também não gostei muito, acho que o Casemiro deveu muito ontem na partida, errou muitos passes, e para o que a gente sabe do sistema de Diniz, é importante que o cabeça de área ele tenha essa capacidade de sair, às vezes, de situações de pressão, às vezes até mesmo de fazer enfiadas de bola. Eu queria destacar também... Às vezes até mesmo ser um organizador defensivo, né? Que é coisa que o André faz no próprio Fluminense. Só dando um adendo aqui, é interessante ver que na transmissão a própria comentarista Ana Thaís Matos, que eu adoro ela sempre faz comentários perfeitos, e ela comentou o quanto o Casemiro é acostumado a jogar com bolas mais longas, de dar passes mais longos, e agora ele joga com essa aproximação, com esse vai e vem, então fica mais difícil para ele. O ponto positivo que eu vi do Casemiro ontem foi justamente o primeiro combate. Acho que ele conseguiu recuperar muitas bolas no primeiro combate da seleção no campo de ataque. Isso foi um ponto bastante positivo.
Em contrapartida também, a partida do Bruno Guimarães ontem foi uma partida abaixo. A primeira partida dele foi muito boa contra a Bolívia, mas ontem ele já deu uma caída. O Neymar ontem, acho que uma das piores partidas que eu vi o Neymar fazer na seleção. Apesar de no final ter conseguido dar aquele escanteio pro gol do Marquinhos, mas realmente assim, pelo que eu vi, assim, que eu venho acompanhando a seleção nos últimos anos, foi uma das partidas onde o Neymar esteve mais abaixo, errando muitos passes, não conseguindo fazer os dribles. Talvez até o peso, né, de estar voltando na linha da lesão tenha pesado bastante na partida de ontem. Assim, a questão dessa partida, eu acho que o Diniz também, não só dessa contra o Peru, mas contra a Bolívia também, eu acho que o Diniz não inovou em substituições, por exemplo. Ele trocou o Richarlison pelo Gabriel Jesus, que assim, não vai mudar muita coisa, pra ser bem honesto. Acho que a gente tem só um Gabriel Jesus que se movimenta mais. Mas de movimentação, já tem um monte se movimentando. É por isso que eu acredito que, né, pra essa seleção combina muito mais um centroavante, talvez até clássico, sabe? Por exemplo, no Fluminense, a gente tem o Germancano, que ele se movimenta, ele também faz isso, mas ele é um finalizador. Maravilhoso. Ele é um finalizador. Você vê, é um cara assim que, cara... Sabe um jogador que me lembra muito o Cano? É o Lautaro Martinez. É um jogador também que tem uma movimentação, mas o negócio dele, é pegar e chutar. Algo que o Gabigol também faz. Só que eu acho que o Gabigol muitas vezes falha como finalizador e tem mais as vantagens de trabalhar como um ponta. O Gabigol ele é muito bom na questão da movimentação. Acho que é um dos jogadores que se movimenta, que entende os espaços assim como ninguém. Mas tem pecado bastante na finalização. Apesar de ser sempre artilheiro e tudo mais, mas é aquela história, né? 5 finalizações... das 5 é que ele consegue fazer alguma coisa assim. É muitas finalizações para poder fazer um gol. E assim, pode falar. A gente tá comentando aqui as questões negativas, mas obviamente tem questões positivas. O Brasil ganhou de 5-1 contra a Bolívia. Teve uma sensação muito gostosa após a partida de tipo, a seleção brasileira está voltando. É muito interessante essa sensação e eu gosto da renovação do Diniz. Mas a questão é o seguinte... Quando você traz um treinador como o Fernando Diniz, que tem justamente esse estilo de jogo muito específico, a gente está colocando em prática também algumas consequências, que é justamente esse estilo de jogo que você talvez não combine com qualquer jogador. Perfeito. E aí entra o negócio do Casemiro. O Casemiro não é um jogador que faz transição. Não é um jogador que tem a proximidade, que não é um jogador que vai te colocar na cara do gol. Por exemplo, o Bruno Guimarães é um jogador que faz isso. Mas, por exemplo, o Casemiro, ele vai ter muita dificuldade. E muitas vezes eu vi o Casemiro na beira da área. Pra você tomar um contra-ataque disso, filho, ele errou muita saída de bola ali na saída mesmo. Já era. O Fernando Diniz, no Fluminense, ele tem o Felipe Melo, que ele joga mais... Não é um jogador que faz essa transição. Então, a questão, por exemplo, do Felipe Melo é que ele joga de zagueiro. Quem faz essa função é o André, né? Um exemplo também, o Felipe Melo ter perdido espaço no Palmeiras foi por ele não conseguir mais atuar como um volante. Porque ele não fazia mais essa transição. Algo que quem fazia era o Danilo. Então aí a gente já vê algumas questões que o Fernando Diniz precisa se aproveitar. Obviamente está no começo do trabalho, talvez ele não queira se comprometer muito, sabe? Então, fica aí a questão... É uma das lideranças também. O Casemiro é um cara difícil de sair desse time titular. Exatamente. Mas a questão do Casemiro é que se você tem um Casemiro, você tem que construir questões em volta, sabe? Então, você tem que ter essa questão da adaptabilidade. Eu acho que ele tá tentando fazer com que o Casemiro se adapte ao estilo de jogo dele. Mas... eu acho que é mais difícil do que você já ter um cara pronto para a função. É uma seleção que tem vários nomes, tem várias opções, não tem tempo de treino. Exato. Eu acho que é mais difícil de fazer isso do que num clube, né? Exatamente. É por isso que treinadores que têm esse estilo mais complexo e também demandam mais treinamento, como é o caso do Fernando Diniz, como é o caso do Guardiola, você tem mais dificuldade para isso. É por isso que, por exemplo, eu aprovei muito o nome como o Ancelotti, que ele basicamente se adapta ao ambiente. Eu vi um comentário dele no Real Madrid falando assim, cara, eu não consigo fazer pressão com um meio campo que tem Casemiro, Kroos e Modric. Não dá. E não à toa que aí o meio-campo do Real Madrid tá se mudando. O Modric, que é um jogador mais móvel, tá ficando, mas o Kroos já não tá sendo um jogador tão requisitado. Tá vindo mais do banco agora. O Camavinga, o Tchouaméni, o Valverde, tá ganhando mais espaço. Então essa é a questão. Né? Só fazer um último comentário, Léo, acho que para finalizar aqui. Sim. Eu acho também o próprio Diniz, ele também, e aí é uma questão mais para mim de coerência,
com a questão dos próprios convocados, né? Assim, por que eu tô falando isso? Para mim é uma coisa que você tem que sempre ser, e aí não falando que ele não seja justo, mas eu acho que ele pecou em alguns sentidos, com aqueles caras que você convocou. Por exemplo, nós tivemos cortes na seleção e desses cortes é que vieram certas convocações, né? Nós tivemos aí Gabriel Jesus vindo de um corte do Antony, você tem o Rafinha que não faz sentido, vindo... né? Como é que o Gabriel Jesus entrou no lugar do Antony, aí o Gabriel Jesus entra no lugar do Richarlison? Não, e aí eu tenho esse ponto e aí eu tenho outros, né? Por exemplo, para mim, o Martinelli estava na primeira convocação. O Martinelli está desde o início na primeira convocação. Muito pouco usado. Exato. Foi pouco usado. Um dos jogadores que está numa das melhores fases lá na Europa, um jogador extremamente importante no Arsenal. E o Rodrigo provavelmente vai ser titular da seleção. Exato. E por que o Diniz não colocou o Rodrigo na função dele, de ponta direita, e trouxe o Martinelli? Exato, aí traz o Martinelli. O Martinelli não entrou no primeiro jogo, entrou no segundo, faltando 10 minutos para acabar o jogo, acho que talvez menos. Aí o Rafinha, que vem como substituto do Vinícius Júnior, já entra de titular. Então, assim... E quando o Martinelli entrou, o Rodrigo foi pro outro lado. O Rodrigo foi pro outro lado, não tirou o Rodrigo, que tava mal na partida, e o Rafinha, que tava bem, que saiu. Então... Qual é o meu ponto? Coerência com a convocação, porque eu não vejo sentido você trazer jogadores que são substituições de convocados seus para serem titulares, entrarem com mais frequência do que aqueles que você já convocou. Eu acho que faltou um pouco de coerência do Fernando Diniz nisso, e eu acho que ele precisa ser mais coerente nas próximas convocações, até mesmo com aqueles que ele tá trazendo ali para poder fazer parte desse ciclo. Para fazer jus ao próprio estilo, né? Exato. Acho que fica aí esse alerta. A gente gosta do Fernando Diniz. Demais. Eu falei aqui que eu acho estranho o estilo de jogo dele, mas eu respeito completamente. É um grande treinador. E eu acho ele muito novo ainda para a seleção brasileira. Mas já que ele tá aí, tá tudo bem. Vamos acompanhar, né? Mas tem essas questões a se resolver. Vamos ver se também ele vai ter culhão de bancar alguns jogadores seus, né? Exato. E pode dar confusão, pode dar problema. Vamos acompanhar, vamos manter próximo essa análise no Fernando Diniz, né? Exato. Vamos mudar de assunto, Léo. Bora. Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. Pela primeira vez, jogos no domingo, cara. Olha Não só. é a primeira vez que tem jogos num fim de semana. Eu não sei qual ano, mas teve um ano que o Grêmio estava na final e os jogos foram no sábado. Sim, sim. Eu não lembro. Falaram rapidamente na transmissão ontem do jogo do Brasil, mas eu não peguei. Mas os dois jogos vão ser num domingo, 4 horas, no horário nobre do futebol brasileiro. O que a gente aqui já comentou lá no começo é muito interessante porque dá um peso, dá uma significância maior para a partida. É como, por exemplo, a final da Libertadores ser no sábado, da Champions League ser no sábado. Ganha uma relevância maior. Justo. E a gente gostou, né? E a gente vai ter um confronto muito interessante, São Paulo e Flamengo. Duas equipes aí que já se degladiaram em vários jogos nos últimos anos, e jogos muito interessantes. Teve um jogo que o Flamengo fez tipo 3-0 em 20 minutos do primeiro tempo, no Morumbi. Teve jogo que o São Paulo ganhou do Flamengo no Maracanã de 4-2. Então, obviamente eles tiveram outras partidas depois disso, e atualmente são equipes que se encontram em momentos muito diferentes, mas eu diria em realidades diferentes, né? É o multiverso do futebol, né, Léo? Vamos começar por uma equipe delas? Vamos começar pelo São Paulo? Bora. Falando do São Paulo, eu tenho inclusive acompanhado bastante São Paulo nos últimos meses, não só pelas chegadas do Lucas Moura e do Rames, mas principalmente pelo trabalho do Dorival. Eu fiquei impressionado com a mudança de chave que o São Paulo teve na temporada desde quando o Dorival chegou. Era uma equipe que vinha aos trancos e barrancos ali com o Rogério Ceni. Uhum. Parecia que não ia e tal. E aí, Rogério Ceni agora no Bahia. Exato. E aí, outro tricolor, né? Agora, tricolor baiano. E aí, bicho, de repente, o São Paulo ganhando jogos e fazendo grandes partidas. E uma equipe diferente, com uma escalação diferente. E os mesmos jogadores, mas uma escalação diferente. E o Dorival começa a extrair mais do time. Pra mim, chega
talvez assim, num momento menos turbulento que o Flamengo, mas eu não vou dizer que chega num melhor momento, porque o São Paulo vem de uma eliminação muito dolorida na Sul-Americana. Inclusive, oscilando em muitos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu achei mais dolorida do que eu imaginava. Assim, Pois é. O Lucas Moura chorando, sabe? Eu não sei se foi porque foi no Morumbi, sabe? Acho que talvez uma representatividade do último título dele com a camisa de São Paulo ter sido a Sul-Americana. Acho que pela expectativa, né? Porque a LDU é uma equipe infinitamente mais fraca que o São Paulo, mas fez 2 grandes jogos e nessa partida específica, o São Paulo encontrou uma extrema dificuldade de conseguir fazer o gol, né? Consegue fazer um gol ali, mas muito difícil, um gol com uma Arboleda que inclusive pode ser baixa. Saiu machucou, lesionado, né? Da partida do Equador, acho que pode preocupar bastante aí a equipe de São Paulo. Mas eu vejo muito disso, né, Léo? O São Paulo, eu vejo que chega num momento menos turbulento que o Flamengo. O Flamengo tem envolvido em muita polêmica, mas um São Paulo que foi eliminado, foi um golpe duro, com um pênalti perdido pelo Rames, que foi a principal contratação da temporada, o nome de maior peso. Enfim, eu acho que assim, é um São Paulo que tá com o sonho de conquistar a primeira Copa do Brasil. Torcedor, com certeza, vai comprar ideia, vai querer lotar estádio e tudo mais. Esse talvez seja o principal ponto do São Paulo. Exato. Eu acho que o São Paulo, ele tá nesse clima, nesse anseio de ganhar. Atmosfera, né? A atmosfera gigante. E o segundo jogo é no Morumbi. Então, cara, o São Paulo vai dar muito a vida. Eu acho que vai dar mais a vida que o Flamengo. Exato. Obviamente, o Flamengo quer esse título, até mesmo pra salvar a temporada. Pra salvar a temporada. Salvar o Sampaoli, mas eu acho que o São Paulo, ele vem até mesmo pelos torcedores, eu tenho muitos amigos são paulinos lá de São Paulo, e, cara, eles estão muito, muito, muito ansiosos por esse título, então, cara, eu acho que talvez isso pode fazer uma diferença muito maior, até mesmo pela seca de títulos que o São Paulo vive, até mesmo por nunca ter ganhado uma Copa do Brasil, eu acho que isso pode fazer muita diferença. E a questão do São Paulo também, eu acho que já entra numa questão tática também nessa partida. O Flamengo tem o seu estilo mais... O Flamengo, né, tem mais o seu estilo ofensivo. Então ele vai querer propor a partida, vai querer propor o jogo. O São Paulo, ele pode vir num estilo mais assim, adaptativo, como é o estilo do Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior, ele chegou no São Paulo e conseguiu muito bem tirar o melhor dos jogadores. Colocar os jogadores em melhores posições para a defesa, para o ataque. Então a gente vê um crescimento do Rodrigo Nestor, sendo esse meia que vem da ponta para o meio, trabalhando. A gente viu um Luciano muito mais livre, um Caleri disputando com os zagueiros e muitas vezes dando espaço para o Luciano se aproximar. A gente viu aproveitando as características, por exemplo, do Caio Paulista na lateral esquerda. A gente viu um Rafinha mais defensivo, mas também, sempre que possível, ele chegando ao ataque. Então, o Dorival, ele tem muito domínio do elenco de São Paulo e conseguiu tirar o melhor desses caras. Então, eu acho que contra o Flamengo, isso pode fazer a diferença, porque o Flamengo, ele vai vir jogar no estilo Flamengo. Exato. E o São Paulo vai vir jogar para combater o Flamengo. O próprio Caio Paulista pode estar retornando aí, não sei se já para esse primeiro jogo, mas acredito que para o segundo jogo já vai estar à disposição do Dorival, um jogador importantíssimo na temporada. Tem realmente feito grandes jogos. Ele jogou muito contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras ele jogou muito, eu assisti os jogos, realmente fez grandes partidas. E aí o que eu tenho observado, Léo, é só essa questão do psicológico da equipe, né? A equipe, se quiser realmente tirar esse título, finalmente aí conquistar esse título, precisa ter a cabeça no lugar e entender que a Sul-Americana é passado. Acho que a equipe não pode se deixar abater pelo ambiente que foi criado ali pós-Sul-Americana. E pelo Brasileirão é muito difícil se classificar também. Exato. Então a gente já vê uma pressão também. Exato, para conseguir essa vaga na Libertadores através da Copa do Brasil. E assim... E vai ajudar a equipe também a premiação. Acho que é importante também. Assim, os fatores motivadores do São Paulo estão lá em cima. Ver se a equipe vai conseguir dar conta do recado. Exatamente. Aí que entra a questão da pressão, que também pode fazer a diferença. Algo que, por exemplo, eu acho que o Flamengo já leva mais vantagem. Porque o Flamengo é um elenco mais carrancudo, né? O famoso assunto, o famoso ditado do futebol que a camisa pesa, não necessariamente, na minha concepção, ele não existe. O que pesa é
vamos dizer, o amadurecimento psicológico. Então, por exemplo, não é que o Real Madrid ele é bom em Champions League, é porque o Real Madrid é casca dura, o elenco do Real Madrid é casca dura em Champions League. Jogadores experientes, geralmente. Exatamente. É o que o Flamengo tem. É um elenco que ganhou Libertadores, né? Com jogadores que ganharam 2 Libertadores, que ganhou o Brasileirão, que ganhou Copa do Brasil. Então, o Flamengo, ele tem uma experiência muito grande, então a pressão, até mesmo dessa fase ruim, pode até ser, assim, engolida pela capacidade psicológica que tem esses jogadores, né? Obviamente, a gente viu casos aí que não demonstra muita força psicológica do Flamengo, mas não deixa de ser uma equipe que não vai se abater nesses cenários, né? A gente tem um Gabigol que é um jogador extremamente frio. Decisivo. E decisivo. Maria, nasceu pra brilhar aquele carro. Então, esse pode ser o principal fator do Flamengo. E eu diria assim, um outro fator que melhora a vida do Flamengo é a fase atual, porque assim, o Flamengo teve essas polêmicas, mas a poeira deu uma baixada. Depois da vitória contra o Botafogo foi importantíssimo para levar a moral do Exatamente, uma vitória contra o líder. Exato. E aí, um comentário assim que eu acho importante de ser feito. Para mim, o Flamengo, ele é um Flamengo com Bruno Henrique e é um outro Flamengo sem o Bruno Henrique. Uhum. O Bruno Henrique ele tem uma capacidade de decisão também, assim como o próprio Gabigol, mas é porque o Bruno Henrique ele tira coelhos da cartola. Ele, quando ele tá em campo, ele incomoda demais. Um lateral, ele pensa 2 vezes se vai dar um bote ou não no Bruno Henrique. Por isso, às vezes, ele tem muito espaço para poder avançar. Isso ficou nítido na partida contra o Botafogo, a insegurança do lateral direito do Botafogo contra o Bruno Henrique, sempre dando passos para trás. O Bruno Henrique pega a bola, sempre dando passos para trás o lateral. E isso dá campo para o Bruno Henrique correr, um jogador que tem a explosão que ele tem, capacidade de recurso e a capacidade de finalização também do Bruno Henrique. Isso faz com que ele deite e role. E aí você tendo o Bruno Henrique à disposição, você tendo o Arrascaeta à disposição, o Sampaoli entendeu também o momento do Gabigol, que não é bom, e aí dá mais tempo de jogo, dá titularidade para o Pedro no primeiro momento. E aí você vê uma equipe se reajustando e encontrando realmente um bom futebol. Uhum. O Gerson voltando pro time, jogando bem. Enfim, foram movimentações, foram detalhes ali que foram acontecendo e que o Sampaoli foi mexendo e entendendo a equipe, que melhoraram a equipe nos últimos jogos. Você tem o Fabrício e o Bruno jogando ao lado do Léo Pereira e o Davi Luiz sacado do time. Você tem Ayrton Lucas voltando à equipe. Você tem... explorando o Wesley muito forte na lateral direita. É o Wesley que ele meio que dá a amplitude no lateral direita, né? Você tem o próprio Vitor Hugo entrando às vezes no time, como titular também. O Bruno Henrique é o que dá a amplitude do lado esquerdo, né? Ele pega muitas vezes, ele joga muito aberto. E aí o Arrascaeta entra nesse espaço entre o Gabigol e ele. O próprio Everton Ribeiro voltando também a jogar bola, apesar de não estar às vezes jogando como titular, mas quando entra tem contribuído bastante. Uhum. E acho que também o Pulgar também encaixando como uma luva naquele meio de campo ali, conseguindo trazer um pouco mais de tranquilidade na cabeça da área. Então, assim, o que eu vejo é um Flamengo se reajustando e crescendo, chegando forte. É aquele negócio, o cara tá na crescente para poder chegar a disputar uma grande decisão que a equipe está acostumada a vencer. A equipe tá forte, é a atual campeã, então não tem que se entender que, inclusive no histórico recente entre as duas equipes em competições eliminatórias, o Flamengo tem levado a melhor. Então, assim, as vantagens também pesam também para esse lado. E é uma frase que eu não gosto muito de dizer, mas quando eu vejo sempre esses momentos de mata-mata acontecem, a torcida do Flamengo se torna um diferencial muito grande nesses jogos. E é impressionante que o Flamengo pode jogar em qualquer canto do Brasil. Sempre vai ter grande público. Sempre vai ter ingressos esgotados de torcedores. E aí, o primeiro jogo no Maracanã vai ser extremamente importante pra gente ver qual cara vai ter essa final. Exatamente. Então, acho que o primeiro jogo vai ser extremamente semana que vem a gente vem pra fazer essa análise e fazer o prognóstico do jogo da volta. Perfeito. Né? Mas vamos dar um palpitezinho? Vai no teu palpite primeiro. Olha, eu acho que esse primeiro jogo, eu acho que vai dar Flamengo. Né? Vai ser muito interessante, como você falou, pra gente ver de fato como é que vai ser essa esses confrontos. Porque eu tô muito curioso pra ver a postura do São Paulo
nesse primeiro jogo. E dependendo do resultado, de como ele vai vir para o outro jogo. Porque eu acho que o São Paulo vai ser bem diferente de um jogo para outro. Só que o Flamengo não vai ser diferente, né? Então aí que tá. É muito difícil. Eu sou péssimo de palpite. Em aposta, eu nunca ganho nada, né? Somos 12. Né? Você que cravou o Souza na Série C. Pois é. Eu mesmo cravei o Souza na Série C. Então, palpite é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que pensar mais no jogo. Então, por exemplo, a gente vai ver nesse primeiro jogo um Flamengo mais ofensivo e um São Paulo mais defensivo, na minha opinião. Só que o São Paulo também vai aproveitar as transições, quando o Flamengo perder a posse de bola, o São Paulo vai tentar aproveitar ao máximo. Então a gente pode ver como é que vai ser essas dinâmicas. Também, obviamente, um gol pode mudar tudo. Enfim, eu acho que o Flamengo vai dar a melhor nessa partida. E aí, na volta, eu acho que o São Paulo tem mais uma... Vai ter um fator diferente, que vai ser o estádio, vai ser o ambiente, vai ser tudo, cara. Então, eu acho que se eu for botar na balança, eu diria que... Eu acho que o São Paulo ganha. Assim, a final. O título. Eu acho que o São Paulo ganha. Meu palpite... Eu já tava conversando, por exemplo, com um amigo meu São Paulino ontem. Não é porque eu tava com ele, mas eu também falei que eu achava que o São Paulo ia ser campeão. Mas minha opinião, porque ia ser campeão, o fato que eu fiz esse comentário foi pelo enxergar o momento. Eu acho que às vezes chega momentos que certos tabus caem, certas coisas acontecem, e eu acho que esse é o momento do São Paulo. Eu acho que é o momento do São Paulo, é um momento que acho que talvez o torcedor esperava muito esse título da Copa do Brasil. Antes, o torcedor do São Paulo ficava, não, São Paulo não ganha a Copa do Brasil porque sempre está disputando Libertadores. Aí depois começou a ter o time da Libertadores começou a entrar na Copa do Brasil, também nunca foi campeão. Então acho que chegou o momento de conquistar esse título. Porém, eu acredito que nesse primeiro jogo vai dar Flamengo. Eu acho que o Flamengo vence essa primeira partida. Eu acho que dá um 2-1 Flamengo e depois o São Paulo ganha, sei lá, 2-0. Pode ser. Eu não vou dar o palpite pro segundo jogo, apesar da minha expectativa ser São Paulo campeão, porque eu não sei como é que a equipe vai chegar pra segunda partida. Mas eu acho que pra esse primeiro jogo seria um 2-1 Flamengo. Cara, eu vejo o seguinte. Depois de tudo que a gente falou aqui, deu a impressão que a gente tava apontando pro Flamengo, né? A fase tá melhorando, o elenco é mais forte, psicologicamente é mais forte. O São Paulo tá em baixa, foi eliminado pra LDU. Vai jogar, vai decidir a final em casa. E como tava decidindo com a LDU e perdeu do mesmo jeito. E mesmo assim a gente apostou no São Paulo. É interessante a gente ver como essa questão psicológica, a gente eu e você estamos colocando muito peso nisso. E, cara, final é isso, sabe? Final é isso. Não tem muito o que dizer. Não, eu acho que o interessante do pessoal entender é que a gente não é que a gente tá torcendo pro São Paulo, não. Isso assim. Eu tô dizendo sinceramente... Eu sou palmeirense, eu não tô torcendo pro São Paulo. Eu tô sendo bastante sincero aqui no meu comentário. Eu sou santista, né? Também da mesma forma. Meu comentário em relação a isso é justamente porque é o que eu acredito é a questão do momento. Tipo assim, eu acho que chegou o momento do São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que assim, na minha concepção é isso. E pegando a temporada completa... A vantagem é do São Paulo. Até porque também, eu não vou dizer que não existe um fator particular. Eu queria muito que o Dorival ganhasse esse título em cima do Flamengo. Só pra concluir que foi a pior decisão que uma diretoria poderia fazer, é tirar um treinador que ganha 2 títulos importantíssimos no ano, no final da temporada. Eu queria, assim, só pra coroar isso, mas existe esse lado particular meu, não vou mentir. Mas assim, o Flamengo tem um histórico grandiosíssimo de vencer finais, sempre quando é geralmente finais aqui no Brasil. Dificilmente a equipe perde, perdeu pro Palmeiras recentemente, Fluminense recentemente, mas geralmente é uma equipe que quando tem a oportunidade de fazer jogos em casa, numa final, sempre chega muito forte. Já tem 3 títulos da Copa do Brasil, vai buscando o 4º, eu acho que também tem essa força e pode ser campeão. O torcedor do Flamengo ama dizer, tá vendo aí, eu tava falando do Flamengo, desacreditado do Flamengo, aí o Flamengo ganhou, beleza. Não tem nenhum problema, mas é o que eu entendo, assim, que eu acho que vai acontecer. Acho que o São Paulo campeão, até mesmo pela expectativa que eu tenho de que o Dorival possa dar essa resposta para a diretoria do Flamengo. É isso, Ramon. É isso, meu querido. Grande podcast, né? Maravilhoso. A maioridade foi alcançada com muito sucesso. Com muito sucesso. E semana que vem a gente tem mais conteúdo, mais futebol, mais tudo. Mais tudo. Mais fute. Mais fute. E a semana que vem tem mais, a gente vai falar sobre Copa do Brasil também.
E o que a gente E outros achar assuntos, de Botafogo. Exato, tem que falar sempre do Belo. E a gente sempre vai achar mais, sempre, porque sempre tem assunto aqui no Mais Fute. Sempre tem mais assunto, né? Exatamente. No Mais Fute. Mais diálogos, Exato. mais discussões, mais tudo. Mais tudo, mais Vamos mudar tudo. pra mais tudo, né? Poderia ser. Pode ser, né? Poderia ser. Com É certeza. isso, você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu espero que você compartilhe com seu amigo, com sua avó, com seu pai, todo mundo. Deixa o seu like. E é isso, né? É isso. Semana que vem você tem um compromisso com a gente também. Um abraço. Um abraço e tamo junto. Tchau. Parabéns pro meu amigo Alessio, viu, fazendo aniversário hoje. Parabéns pro Jairo. Grande Jairão também foi aniversário ontem. Um abraço. Alessio e Jairo, um abraço aí vocês. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.